Livro Uma Vida com Propósitos, dia 40. Vivendo com propósitos. Em Provérbios 19:21 diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Em Atos 13:36 diz: Serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. A maioria das pessoas luta contra as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade, quem sou eu? A segunda é a importância, eu tenho algum valor? E a terceira é o impacto, qual é o meu lugar na vida? As respostas às 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você. No cenáculo, no último dia do seu ministério com os discípulos, Jesus lavou os pés deles para dar o exemplo e disse: Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará quando você puser em prática o que aprendeu. Ao fim de nossa jornada de 40 dias, você agora conhece o propósito de Deus para sua vida e será abençoado se o praticar. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem coisas boas que você pode fazer com sua vida, mas os propósitos de Deus são os 5 fundamentais e você precisa fazê-las. Infelizmente, é fácil se distrair e se esquecer do mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho. Para evitar que isso aconteça, faça uma declaração de propósitos para a vida e examine-a regularmente. O que é uma declaração de propósitos para a vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com as próprias palavras o seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósitos não é apenas uma lista de objetivos. Os objetivos, eles são temporários. Os propósitos são eternos. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecerão eternamente. É uma declaração que aponta o resumo da sua vida. Colocar os seus propósitos no papel vai forçá-lo a pensar especificamente no caminho que a sua vida deve seguir. A Bíblia diz: saiba para onde você está indo e estará em terreno firme. A declaração de propósitos para a vida não apenas especifica o que você pretende fazer com o seu tempo, com a sua vida e com o seu dinheiro, como também sugere o que você não irá fazer. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você, não o mundo, acredita ser importante. Ela esclarece os seus valores. Paulo disse aos crentes de Filipos: Quero que vocês compreendam o que realmente importa. É uma declaração que esclarece o papel que você irá desempenhar. Você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas os seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa a sua forma. Ela reflete a maneira singular na qual Deus o criou para que você sirva a Ele. Leve o tempo que for necessário para escrever a sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez. E não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho. Apenas anote rapidamente os pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar do que criar. Apresento a seguir 5 questões que devem ser consideradas na fase da preparação. As 5 grandes questões da vida. O que será o centro da minha vida? Essa é a questão da adoração. Para quem você viverá? Em torno do que você construirá a sua vida? Você pode edificar a sua vida em torno da carreira, da família, de um esporte ou de um passatempo, do dinheiro, da diversão ou de muitas outras atividades.
Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do que é principal na vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou ao povo de Judá que buscassem ao Eterno. Na verdade, o que quer que esteja no centro da nossa vida, isso será o nosso Deus. Quando você entregou a vida a Cristo, ele veio para o centro dela, mas você precisa mantê-lo lá, por meio da adoração. Paulo diz: oro para Cristo que se tornem mais e mais presentes no coração de vocês. Como saber quando Deus está no centro de sua vida? Quando Deus está no centro da sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz de advertência que indica que Deus foi deixado de lado. Você voltará a ter paz no instante em que o puser de volta no centro. A Bíblia diz: a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Qual será a marca distinta de minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você levará o seu caráter para a eternidade, mas não a sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em sua vida. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo ou com as bem-aventuranças. Pedro disse: portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam. Preencham a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Não desanime, nem desista quando tropeçar. É necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo deu esse conselho a Timóteo: cuide bem do seu caráter e do seu ensino. Não se deixe distrair, simplesmente persista. Qual será a contribuição da minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será o seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua combinação, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Que papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você poderia fazer diferença? Existe algum grupo específico no corpo de Cristo no qual possa servir com a sua formação? Paulo destaca 2 benefícios maravilhosos no cumprimento do ministério. Isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Embora você tenha sido formado para servir a outras pessoas, nem mesmo Jesus satisfez as necessidades de todas enquanto esteve entre os homens. Você deve escolher a quem possa ajudar melhor com base em sua vocação. Você precisa perguntar: a quem eu desejo mais ajudar? Jesus disse: eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes frutos, e para que o vosso fruto permaneça. Cada um de nós gera diferentes frutos. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão de sua missão com os não cristãos. Sua declaração de missão faz parte de sua declaração de propósitos. Ela deve incluir o compromisso de compartilhar o seu testemunho e as boas novas com as outras pessoas. Você também deve fazer uma relação das lições de vida que aprendeu, bem como das coisas que Deus lhe concedeu compartilhar apaixonadamente com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe designar um grupo especial ao qual você deverá se dedicar para levar a Cristo. Não deixe de pôr isso em sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar os filhos para que conheçam Cristo.
ajudá-los a compreender os propósitos de Deus na vida deles e enviá-los ao mundo na missão que Deus lhe reservou. Você pode incluir em sua declaração a declaração de Josué: eu e minha família serviremos ao Senhor. É óbvio que nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Antes de grande parte dos não cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. É por isso que a Bíblia diz: certifique-se de que vocês estão vivendo de forma que honre as boas novas de Cristo. Qual será a comunidade da minha vida? Essa é a questão de sua comunhão. Como você vai demonstrar o seu compromisso com os outros irmãos e a sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar com os outros cristãos os mandamentos recíprocos do tipo uns aos outros? A que igreja local você irá se filiar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais amará o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você deve incluir em sua declaração uma nota expressando o seu amor pela igreja de Deus. Ao considerar a resposta a essas questões, inclua uma passagem das Escrituras que lhe fale ao coração sobre esses propósitos. Existem muitos neste livro. Pode levar semanas ou meses para que a sua declaração de propósitos chegue à forma definida. Ore a respeito dela. Converse com amigos íntimos e medite nela e na Bíblia. Talvez sejam necessárias várias redações até chegar ao texto final. Mesmo assim, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo, à medida que Deus lhe proporcionar maior discernimento sobre a sua vocação. Além de uma declaração de propósitos detalhada, também será de grande auxílio uma breve afirmação ao slogan que resuma os 5 propósitos para a sua vida, algo fácil de memorizar e que inspire você. Dessa forma, você poderá recordá-las diariamente. Salomão aconselha: será bom manter todas essas coisas em mente, e então você estará sempre pronto para repeti-las. Eis alguns exemplos. O meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servir-lhe com a minha forma, ter comunhão com a sua família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir a minha missão no mundo para que ele seja glorificado. Outro exemplo. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo do seu caráter, um ministro da sua graça, um mensageiro de sua palavra e um exaltador da sua glória. Outro exemplo. O meu propósito de vida é amar a Deus, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja e levar a minha família e os outros a fazerem o mesmo. Outro exemplo. Meu propósito de vida é firmar um compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. O meu objetivo é tornar-me semelhante a Cristo. A minha família é a igreja, o meu ministério é tal, minha missão é tal e o meu motivo é a glória de Deus. Você talvez se pergunte: e quanto à vontade de Deus para o meu emprego, meu casamento, onde vou viver, devo fazer faculdade? Falando com franqueza, essas questões são secundárias e é muito provável que todas elas estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos do Senhor. A despeito de onde você vive ou trabalha, ou com quem vai se casar, essas decisões devem apoiar os seus propósitos. A Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida e não em seus planos, uma vez que são aqueles que durarão para sempre. Certa vez, alguém sugeriu que a declaração de propósitos se fundamentasse no que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você em seu funeral. Imagine o elogio perfeito e então construa a declaração com base nele. Francamente, é uma péssima ideia.
No final da vida, não terá nenhuma importância o que disseram a seu respeito, só importará o que Deus disser. A Bíblia diz: o nosso propósito é agradar a Deus e não as pessoas. Um dia Deus irá analisar as nossas respostas a essas questões da vida. Você pôs Jesus no centro da sua vida? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou sua vida a servir aos outros? Você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Você amou e fez parte da família de Deus? Essas serão as únicas questões relevantes. Como disse Paulo, o nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, uma pequena frase em Atos 13:36 alterou para sempre o rumo de minha vida. Eram poucas palavras, mas pareciam marcadas como um ferro em brasas. Palavras que deixariam uma impressão indelével em minha vida. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então eu compreendi por que Deus chamou Davi o homem segundo o coração de Deus. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido em sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. E também oro para que possam dizer o mesmo de você. Por isso eu escrevi esse livro para você. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, o propósito de Deus, a maneira contemporânea e atual em sua geração. Uma vida com propósitos trata exatamente disso. Nem as gerações passadas e nem as futuras podem servir ao Senhor nessa geração. Somente nós podemos. Assim como Esther, Deus criou você para um momento como este. O Pai ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra a fim de fortalecer aqueles cujo coração está completamente comprometido com Ele. Seria você uma pessoa que o Senhor poderia usar para os propósitos dele? Você serviria aos propósitos de Deus em sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse: corro direto para o alvo, como um propósito a cada passo. O seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha medo de viver e nem de morrer. De um modo ou de outro, ele cumpriria os propósitos de Deus. Ele não poderia perder. Um dia a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William Carey disse: o futuro é tão promissor quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir os seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa que durará para sempre. A Bíblia diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Imagine como será nesse dia, quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Juntos nós diremos: digno, ó Senhor. Sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas, tudo foi criado por tua vontade. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para os propósitos dele eternamente. E esse é o momento que nós pegamos o nosso caderno, nossa caneta e vamos para o Pensando sobre o meu propósito de vida, dia 40. Tema para reflexão: viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. E o versículo para memorizar está em Atos 13:36, que diz: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. E a pergunta para meditar: quando dedicarei um tempo para escrever as minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei o meu propósito no papel?